A maioria das pessoas que tenta organizar a própria vida financeira desiste antes de ver qualquer resultado real. Não porque falte esforço, nem porque ganhe pouco, mas porque, em algum ponto do caminho, tudo começa a parecer inútil. Você corta um gasto aqui, tenta se controlar ali. Passa um mês sendo responsável, e mesmo assim sente que o dinheiro continua escapando pelos dedos. E então vem o pensamento silencioso que quase ninguém admite em voz alta: talvez guardar dinheiro simplesmente não funcione para pessoas normais. Se isso já passou pela sua cabeça, fica comigo até o final, porque o problema não é você, e definitivamente não é falta de disciplina. O problema é que quase todo mundo foi ensinado a lidar com dinheiro, de uma forma que vai contra o funcionamento básico do cérebro humano. E então vem o pensamento silencioso que quase ninguém admite em voz alta: talvez guardar dinheiro simplesmente não funcione para pessoas normais. Se isso já passou pela sua cabeça, fica comigo até o final, porque o problema não é você, e definitivamente não é falta de disciplina. O problema é que quase todo mundo foi ensinado a lidar com dinheiro, de uma forma que vai contra o funcionamento básico do cérebro humano. Antes de qualquer coisa, se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor o seu dinheiro e a sua vida financeira, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque o que eu faço aqui é exatamente isso: explicar dinheiro de forma simples, realista e sem fantasia. Agora, aqui está algo que quase ninguém te conta. Toda vez que você tenta guardar dinheiro do jeito tradicional, seu cérebro interpreta isso como uma perda, não como um ganho futuro, não como progresso, mas como algo sendo tirado de você no presente. E o cérebro humano odeia perder. Ele odeia tanto que sente a dor da perda com o dobro da intensidade da alegria de um ganho equivalente. Em termos simples, perder R$100 dói muito mais do que ganhar R$100 alegra. E é por isso que guardar dinheiro parece tão difícil, mesmo quando, no papel, você sabe que é a coisa certa a fazer. O conselho tradicional sempre foi o mesmo: gaste menos, corte supérfluos, tenha força de vontade. O problema é que força de vontade não é um recurso infinito. Ela se desgasta ao longo do dia, assim como energia física. Você acorda motivado, toma boas decisões de manhã, mas à noite, cansado, qualquer tentação parece razoável. Não é fraqueza, é biologia. Estudos mostram que quanto mais decisões você precisa tomar, pior elas ficam com o tempo. E quando o assunto é dinheiro, a maioria das pessoas toma dezenas de pequenas decisões todos os dias. Café ou não café, delivery ou comida em casa, promoção ou preço cheio. Cada escolha consome um pouco da sua capacidade de autocontrole. No final do mês, o cérebro simplesmente cede. É aí que entra a grande virada de chave. Pessoas que conseguem manter uma vida financeira organizada por anos não são mais disciplinadas. Elas simplesmente criaram sistemas que eliminam a necessidade de disciplina constante. Em vez de decidir todos os meses se vão guardar dinheiro, elas decidiram uma única vez, lá no começo, e deixaram o sistema trabalhar por elas. Quando você automatiza decisões financeiras, você tira o seu cérebro emocional do processo. O dinheiro é separado antes mesmo de você ter a chance de gastar. E o mais curioso é que, na maioria dos casos, você nem sente falta dele. Porque o cérebro se adapta rapidamente ao novo padrão. Aquilo que nunca chega na sua conta nunca parece ter sido perdido. Mas aqui é onde a maioria das pessoas se sabota. Elas olham para um objetivo grande, como criar uma reserva financeira sólida, e o número parece assustador demais, grande demais, distante demais. O cérebro entra em modo de defesa e prefere não começar a correr o risco de falhar. É exatamente por isso que tanta gente desiste logo no início. O erro não está no objetivo, mas na forma como ele é apresentado ao cérebro. Metas grandes precisam ser traduzidas em ações pequenas, quase insignificantes, para que o cérebro não entre em pânico. Quando você quebra um objetivo grande em partes simples e diárias, algo muda.
Ele deixa de parecer uma ameaça e passa a parecer apenas parte da rotina. Existe outro inimigo silencioso que age nos bastidores de quase todas as decisões financeiras ruins, e ele se chama viés do presente. O cérebro humano foi programado para valorizar recompensas imediatas muito mais do que recompensas futuras. Um pequeno prazer agora parece mais real do que um grande benefício daqui a alguns anos. É por isso que você sabe que deveria guardar dinheiro, mas acaba comprando algo que nem precisava tanto assim. O futuro parece distante, abstrato, quase imaginário. O presente é concreto, palpável e tentador. Tentar lutar contra isso usando apenas lógica é inútil. Você não convence o cérebro emocional com argumentos racionais. Você precisa mudar a forma como ele enxerga o futuro. Quando você começa a visualizar o resultado final de forma clara e emocional, o jogo muda completamente. Não é pensar em números. É pensar no que aquele dinheiro representa de verdade, segurança, tranquilidade, liberdade de escolha. Capacidade de dizer não, capacidade de dormir tranquilo. O cérebro responde muito melhor a imagens e significados do que a planilhas e porcentagens. Pessoas que criam uma conexão emocional com seus objetivos financeiros têm muito mais chance de manter o comportamento no longo prazo. Não porque são mais fortes, mas porque o cérebro delas passou a enxergar o futuro como algo real, não como uma abstração distante. Mesmo assim, ainda existe um obstáculo enorme entre você e uma vida financeira organizada: a tentação. E a tentação é incrivelmente sofisticada. Empresas gastam bilhões para entender exatamente como seu cérebro funciona, quais gatilhos emocionais ativam o desejo e como criar urgência artificial. Promoções relâmpago, frete grátis acima de um valor específico, testes gratuitos que viram assinaturas automáticas. Tudo isso é desenhado para fazer você agir antes que o lado racional do cérebro tenha tempo de entrar em cena. E o que quase ninguém percebe é que a dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer, não aparece quando você compra algo, mas antes, na expectativa de ter aquilo. O desejo é mais prazeroso do que a posse. É por isso que tantas compras perdem a graça tão rápido. Lutar contra esse mecanismo dizendo simplesmente não vou gastar é como tentar nunca mais sentir fome. Não funciona. O que funciona é criar um pequeno atraso entre o desejo e a ação. Quando você não se proíbe de comprar algo, mas apenas adia a decisão, o conflito interno desaparece. Você não está se negando prazer, apenas dando tempo para o impulso esfriar. Na maioria esmagadora das vezes, o desejo some sozinho. E quando não some, quando algo ainda parece valer a pena depois de semanas. Essa decisão costuma ser muito mais consciente e alinhada com a sua realidade financeira. À medida que você começa a entender esses mecanismos, algo interessante acontece. Você passa a enxergar o dinheiro de outra forma. Cada gasto deixa de ser apenas um valor saindo da conta e passa a ser uma escolha entre o agora e o depois. Entre conforto momentâneo e tranquilidade futura. Entre aparência e liberdade. E é aqui que entramos em um dos pontos mais desconfortáveis de toda essa conversa: o papel do ego. Uma parte enorme dos gastos das pessoas não tem a ver com necessidade ou prazer genuíno, mas com imagem, mostrar que está indo bem, acompanhar o padrão do grupo, não ficar para trás. O problema é que o ego não tem limite. Quanto mais você ganha, mais ele exige. E se você não aprende a controlá-lo, qualquer aumento de renda será rapidamente absorvido por um estilo de vida mais caro, sem que sua situação financeira realmente melhore. Pessoas financeiramente estáveis, de verdade, costumam parecer incrivelmente comuns. Elas não precisam provar nada para ninguém. Elas entendem que riqueza não é sobre ostentação, mas sobre opções. Sobre poder escolher, poder sair de um emprego ruim, poder lidar com uma emergência sem desespero, poder dizer não. Quando você reduz a influência do ego nas suas decisões, guardar dinheiro deixa de ser um sacrifício e passa a ser uma consequência natural das suas prioridades. Você não está se privando.
está escolhendo com mais consciência. Quando todos esses elementos se juntam, sistemas automáticos, metas quebradas em partes pequenas, conexão emocional com o futuro, atraso consciente das decisões impulsivas e redução do ego menos algo poderoso acontece. Guardar dinheiro deixa de ser uma luta diária. Não depende mais de motivação constante. Acontece quase no piloto automático. Isso não significa que você nunca vai errar ou que imprevistos não vão surgir. Eles vão, mas, em vez de um erro virar um desastre, ele vira apenas um ajuste de rota. A diferença entre quem consegue organizar a vida financeira e quem vive sempre no aperto não está na renda, nem na inteligência, nem na sorte. Está na forma como as decisões são estruturadas. Pessoas que constroem estabilidade criam ambientes onde a escolha certa é a mais fácil, onde o caminho de menor resistência leva ao progresso, não ao arrependimento. E a verdade mais desconfortável de todas é esta: saber tudo isso não muda absolutamente nada se você não aplicar. Informação sem ação é apenas entretenimento. Dá sensação de progresso, mas não gera resultado. Então aqui está o desafio, não amanhã. Não semana que vem, hoje, crie um pequeno sistema que trabalhe por você. Escolha uma decisão financeira que possa ser automatizada. Crie um atraso consciente antes da próxima compra por impulso. Visualize, de forma clara, o que você realmente quer construir no futuro. E observe como pequenas mudanças aparentemente insignificantes começam a se acumular ao longo do tempo. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje com dinheiro. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que vive dizendo que não consegue guardar nada. O futuro que você quer não depende de um grande evento. Ele depende das pequenas decisões que você começa a mudar agora.